Oi, gente, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês para dar início a mais uma aula do 5º ano. Então, nesse primeiro momento da nossa aula, para estar sempre reservando para a gente fazer a correção referente à atividade da aula passada. Então, todos aí vão pegar o livro, vão abrir na página 412 do livro de Geografia e a gente vai fazer essa atividade aí. Primeiro fala assim, ó. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. No seu caderno, reescreva as siglas indicando a qual estado da região norte cada um pertence. Então, vamos colocar assim, ó. AC pertence a Acre, a palavra Acre, AM, Amazonas, AP, Amapá, PA, Pará, RO, Rondônia, RR, Roraima, TO, Tocantins. Letra B. Localize e circule estes rios da região Amazonas, Xingu, Araguai e Tocantins. Vamos virar a página. Vamos aí para a letrinha C. Pinte o estado banhado pelo maior número de rios. Então, todos aí vão pintar o estado do Amazonas. É o estado onde o maior número de rios é reincidente. O segundo, complete o quadro com as informações solicitadas. Então, vamos escrever assim, ó. Acre, o relevo do Acre é depressão, o clima é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica. Amapá, o relevo é depressão, o clima é equatorial e a floresta também é amazônica. Amazonas, o relevo é depressão, o clima é equatorial e a floresta é amazônica. Pará, o relevo é depressão, o clima é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica. Rondônia, o relevo é depressão, o clima é equatorial e a floresta é amazônica. Roraima, o relevo depressão, o clima equatorial, a vegetação floresta amazônica e cerrado. Tocantins, relevo depressão, clima tropical e vegetação cerrado. 3 agora. Analise a tabela que você completou e responda as questões a seguir no caderno. Qual é o relevo predominante nessa região? Depressão. Todos têm depressões, né? Todos os estados, o tipo de relevo é depressão. O clima. Qual o clima que mais aparece? O equatorial. E a vegetação predominante é a floresta amazônica. Qual é o estado em que a vegetação é predominantemente cerrada e o clima é tropical? Somente o estado do Tocantins. Vamos colocar aí nossa data de hoje da correção, guardar o nosso livro e hoje vamos para a nossa aula de redação. Então, a Pro trouxe para o 5º ano um personagem extremamente conhecido por vocês, faz parte do nosso imaginário, está presente na nossa cultura, né? É um personagem folclórico, justamente por fazer parte da cultura de um povo. Por que o Saci apareceu na nossa aula hoje? Porque nós vamos aí estudar sobre o gênero textual lenda, cujo Saci é um dos personagens. Por que a gente está estudando o gênero textual lenda? Porque agora, nesse primeiro momento, estamos estudando todos os textos da tipologia narrativa, quer dizer, todos os textos que são tipos narrativos. Já estudamos fábulas, já estudamos contos e agora estamos estudando lendas. Então, de primeiro momento, o 5º ano já vai saber aí que as lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente, são produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, elas querem expressar fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Então, vamos destacar aqui palavras-chave para a gente entender. Quando ele diz narrativa, ele quer dizer que é uma história contada, história essa que é popular,
que é transmitida, quer dizer, as pessoas sabem delas através da oralidade, que significa que uma conta para a outra. Elas nascem da imaginação, então eu já sei que são histórias fictícias, de um grupo de pessoas ou de um povo. Quando ele diz de um povo, existe aí por causa das questões indígenas. A maioria das lendas são todas do universo indígenas, com elementos que fazem muito parte ali do convívio deles, do ambiente natural a eles. Quando eles contam essas histórias, o que eles querem ali trabalhar? As fantasias, né, na cabecinha deles, os medos, as dúvidas que eles não conseguem responder e também as incompreensões. Eu trouxe para vocês uma imagem que destaca aí muitos personagens das nossas lendas folclóricas, né? Estamos sempre estudando ela justamente nesse mês que fala sobre o folclore brasileiro. Mas eu quero dizer para o 5º ano que apesar das lendas hoje estar muito ligada a esta parte, no primeiro momento, né, falando aí sobre a história de como ela surgiu, por se tratar de uma palavra de origem do latim, né, que vem do latim e que quer dizer o que deve ser lido, a lenda nada tinha a ver com esses elementos imaginários que a gente tem hoje. No primeiro momento, ela narrava, quer dizer, ela contava as histórias da vida dos santos. E isso acontecia em refeitórios de conventos. Ó, como não tinha nada a ver com o que a gente tem contato hoje. Então, no primeiro momento, elas estavam ali contando algo de cunho religioso. A lenda estava presente no universo religioso. Nos conventos, no horário do almoço, do jantar, do café da manhã, as pessoas se aproveitavam daquele momento para contar histórias sobre a vida dessas pessoas que morreram martirizadas, que significa que sofreram para morrer, que se doaram por uma causa. Mas como elas tinham um grande teor narrativo, quer dizer, eram histórias muito bem construídas, foram logo se tornando populares. Então, quando se tornaram populares, foram para o universo dos indivíduos comuns, que nada tinha a ver com o convento, foi que houve com as lendas. Elas passaram a agregar fatos ocorridos na sociedade. E como elas não estavam mais num ambiente restrito àquele tipo de narração, no caso religioso, elas também foram evoluindo de forma interessantes e criativas. O que querem dizer com isso? As pessoas foram colocando naquelas histórias reais que aconteciam ali na vida delas, naquela sociedade, elementos fantasiosos, medos que ela tinha, foram criando personagens fictícios e modificando aquela história que passava de ser uma coisa verídica para uma coisa imaginária. Mas por se tratar de um tipo de texto narrativo, a lenda também obedece à estrutura da narrativa, que eu acredito, com fé em Deus, que vocês aí do 5º ano já decoraram qual é, porque a Pro já falou da estrutura narrativa lá no conto de fada, lá na fábula, e agora estou aqui novamente repetindo no conto. Porque todas elas, independente da característica do gênero, traz a mesma estrutura. O que significa isso, 5º ano? Todos os tipos de texto narrativo vão começar com a introdução, que é aqui, nesse momento, onde a gente apresenta para o leitor, a pessoa que vai ler, os elementos da narração. Quem são os elementos da narração? A gente já sabe de cor. O espaço, que é onde a história acontece, o tempo, que é quando a história acontece, os personagens, quem participa da história, o enredo, né, que história eu vou contar, e o narrador, que possui 2 tipos, o personagem, que é a pessoa participando da história, ou o personagem observador, que é aquele que conta a história de alguém. Todos esses elementos que compõem uma narrativa vão ser apresentados neste primeiro momento, na parte da história que a gente conhece como introdução.
Nessa introdução, geralmente, a situação inicial, tudo está tranquilo, tudo está perfeito, porque na verdade o meu objetivo é mostrar todos esses elementos, né? Onde a história aconteceu, quando aconteceu, quem vai participar, o que eu vou contar e quem é o narrador dessa história. Então nada aí está errado. Mas daí eu vou desenvolver a minha história, não é verdade? Eu preciso fazer o desenvolvimento. Para fazer o desenvolvimento, é essencial que eu apresente nessa outra parte da narrativa o que eu chamo de conflito. Por que eu preciso apresentar um problema, Porque sem o problema, eu não causo a ruptura, que é o rompimento da paz da situação inicial. Se eu não trouxer no meu desenvolvimento da narrativa um problema, não apresentar uma questão que abalou essa situação inicial, eu não vou conseguir desenvolver essa história. Porque eu preciso aí nesse desenvolvimento, a partir do meu problema, dar ênfase e destaque ao clímax. O que é isso, gente? O momento mais emocionante da história, que é quando acontece o embate, o confronto entre o herói e o bandido, né? Entre o herói e o antagonista, entre o bem e o mal. Então é nesse momento aí da nossa estrutura narrativa que a coisa acontece. Eu trouxe o problema, desenvolvi o problema e aí vai ter um momento no meu problema onde eu preciso colocar frente a frente o bem e o mal para que eu possa fazer a outra parte da estrutura, que é a conclusão. Quando eu trago a conclusão, o finalzinho da minha história, é onde eu vou resolver o conflito. Eu lá apresentei o conflito, eu desenvolvi ao ponto de que eu trago o momento mais emocionante, que é o confronto entre o bem e o mal, e eu espero, através desse confronto, fazer a resolução do conflito de forma positiva ou de forma negativa. Né? Geralmente é positiva, porque termina a história de forma tranquila. Mas por se tratar de uma lenda, aqui não é um conto de fada onde todo mundo viveu felizes para sempre. Não. Pode acontecer aí de não ter terminado bem. É uma lenda, né? Então, por isso que eu digo de forma positiva ou de forma negativa. Então, percebam que a estrutura é a mesma. Começa tudo bem, trago o problema, desenvolvo o problema, coloco ali frente a frente o bem e o mal, que é um momento emocionante, que eu chamo de clímax, resolvo o problema e isso acontece na conclusão, eu encerro a minha narrativa. Então, independente do tipo de texto, todos os tipos narrativos vão ter essa mesma estrutura. Por isso que eu rogo que todo mundo já tenha decorado. Mas por se tratar de gêneros textuais, cada um possui aí a sua característica própria. Então a narrativa tem a mesma estrutura, mas não tem as mesmas características. Porque na características eu vou estar falando propriamente desse gênero. Então o que é que eu posso destacar de características das lendas? É que é uma narrativa propriamente oral, né? São contadas de pessoa para pessoa, boca a boca, de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Então as pessoas vão passando as histórias, mas tudo que são passados nas lendas trazem a característica principal, que é a fantasia. Lembrem que a Pró disse que ela saiu do universo religioso quando narrava fatos sobre a vida de mártires e passou a fazer parte de um universo comum justamente pela presença dessa palavra, a fantasia. As pessoas trouxeram os medos, o imaginário, o fictício e agregaram a esse gênero textual. Outra coisa que a gente precisa perceber e que está muito agregada às lendas é os personagens que são extremamente diferentes. Existem personagens no universo das lendas que misturam feições físicas de alguns animais. A cuca é um exemplo de um animal que participa do universo das lendas, né? Ele é um jacaré. Porque ali era o medo de uma região, é o medo de um povo que foi transformado num personagem e passou a fazer parte de uma história, de uma narrativa. Outra coisa que a gente consegue ali perceber, as histórias elas trazem muito elementos sobrenaturais.
O que é sobrenatural, gente? São coisas que não fazem parte do universo natural. É você ter o sétimo filho de uma pessoa transformado num lobisomem. É você ter um padre que nas noites de lua cheia vira uma mula sem cabeça. É você ter ali um boto, que é um peixe, se transformando num homem. Então são todos elementos sobrenaturais, irreais e irracionais. Não tem condição dessas situações se desenvolverem, né, como narrativas de um mundo real. Outra coisa que vocês podem perceber nas lendas é que elas vieram originárias desses ambientes onde a presença das pessoas em larga escala não é tão grande como os ambientes rurais. Então, lá, por se tratar de um ambiente mais calmo, né, que durante a noite, os ruídos noturnos causados por animais, assovios do vento, né, presença de coisas na mata, de animais, transformam aquilo em personagens, porque estimulam a fantasia e os mistérios, os medos que as pessoas têm das coisas noturnas. Trouxe para vocês aqui o quê? Trouxe para vocês aqui definidamente, para vocês entenderem de forma mais resumida, as características da lenda. Ela é uma narrativa fantasiosa que se apropria de fatos reais para transformá-los em ficção quando elas passam a exagerar aquilo. Ela faz parte da tradição oral de um povo, né, porque cada cultura tem seu conjunto de lendas. Quando diz que faz parte da tradição oral, porque naquele momento aquela lenda foi desenvolvida por se apropriar de um elemento que causa medo em comum àquele grupo de pessoas. Sofre muitas alterações ao longo do tempo, pois se trata de uma narrativa oral. Então, todas as vezes que alguém conta essa lenda, ou ela acrescenta ou ela retira elementos. Então, por isso que ela vai se modificando. Possui muitos elementos fantasiosos, né? Personagens que não existem e são criados pela mente humana. Possui características regionais daquela região onde a lenda foi desenvolvida e pode adquirir novos elementos de acordo com outra região que ela foi repassada. As lendas existem no mundo todo, né? A gente imagina que é só uma coisa do nosso país, mas não. Só que uma coisa em comum a todas elas, dependendo de onde elas foram originadas, é os elementos fantásticos. Todas elas vão trazer, dependendo de onde elas estejam sido criadas, todos os elementos aí que compõem elas vão estar aí inseridos num universo maravilhoso da fantasia e da magia. Existe um questionamento se a lenda e se o mito é a mesma coisa, né? Eu já trago de antemão para o quinto ano que é diferente. Quando a gente trabalha o mito, né? Quando a gente vem falar aí da origem do mundo, a história dos homens, estamos nos referindo ao mito. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de deuses e heróis para compor as explicações sobre questões incompreensíveis. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor a realidade. Já as lendas são narrativas fantasiosas, passadas de geração em geração, logo elas carregam aspectos culturais da cultura daquele povo, baseado em fatos históricos e reais, com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Então, o que a gente pode perceber? Que as lendas podem até ter acontecido a história raiz, né? A história para ser contada, mas aí, pela presença de fantasias, da imaginação, de quem está contando e foi agregando fatos diferentes, transformou aquilo numa história que era fictícia, numa história que era real, numa história fictícia. Para vocês aí, né, arrematar com mais propriedade esse gênero textual, a gente vai fazer nossa atividade, como sempre, no caderno de redação e a prova vai postar no grupo da escola. Então, gente, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.